Seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes. Nesta nossa aula, nós vamos começar a tratar sobre o genitivo, certo? O genitivo é um modo bem interessante, um caso muito interessante do grego. Ele tem uma grande amplitude semântica, certo? O nominativo tem ali os seus... as suas funções como sujeito, como predicativo do sujeito. Nós vimos também as questões apositivas relacionadas ao nominativo, que são de fato de grande relevância. Mas, em se tratando do genitivo, nós vamos ver que ele é de fato muito amplo semanticamente. Ele incorpora, né, dentro da sua forma nominal, dentro do seu caso, muitas funções. E o que nós queremos chegar aqui nas nossas aulas é mostrar para você como essas funções podem ser categorizadas, que na verdade é o que o Daniel Wallace faz, categoriza muitas dessas funções que o genitivo pode ter. Obviamente, as nossas aulas não são exaustivas, ou seja, nós não seguimos cada categoria do livro do Daniel Wallace, até porque ficaria um pouco inviável. Então, o que nós fazemos é seguir algumas que o próprio Daniel Wallace nota lá no seu livro, né? Geralmente com uma seta, assim. E quando ele tem essas setas, obviamente bem mais bonitas do que essa aí que você está vendo, mas quando há essas setas nos seus índices, isso significa que aquelas são categorias que são bem importantes pelo seu grande uso no Novo Testamento. Então nós vamos seguir aqui também, fizemos isso no nominativo, vamos fazer isso no genitivo também, que é quando nós vamos mostrar as categorias mais utilizadas do genitivo, ok? Muito bem. Você vai notar um pouco da mudança aí também no nosso layout aí do slide. Isso é com o propósito de tornar você um pouco mais situado no livro do Daniel Wallace. Então a gente está seguindo aqui uma padronização. Caso você queira seguir as aulas a partir do livro, você também vai poder se situar mais facilmente com esse sentido de uma biblioteca. Muito bem, vamos seguindo aqui os nossos slides e seguindo aqui sobre o caso genitivo, sobre a sua introdução. Quero que você analise esses exemplos aqui, certo? No caso, esse exemplo, né? E a sua tradução. Hoster gar hai hemerai tu noe. Hutos estai rei parousia tu huiu tu anthropo. Então vamos lá. Pois, nós temos o roster aqui, assim como foi nos dias de Noé, certo? Roster, na verdade, é assim, e o gar é esse pois, né? Mais ou menos essa ideia aí. Hai hemerai, nos dias, certo? Os dias tu Noé, de Noé. Hutos, de novo, né? Desculpe. Na verdade, ali é roster e aqui hutos, no sentido de também. Estai, no caso, será. E reparousia, a vinda. Tu huiu, tu anthropo. O que está no genitivo, ou seja, do filho do homem, o que está no genitivo eu vou marcar aqui com essa cor aqui, certo? Então, tu Noé, dias de Noé, tu huiu, tu anthropo. A vinda, reparousia, tu huiu, tu filho, tu anthropo, do homem. Então, perceba que, se você ainda não entendeu bem o que é o genitivo, quando nós tratamos isso lá no grego elementar, o genitivo, nós queremos sempre chamar a atenção para o fato de que o genitivo tem uma ideia, certo? Ele tem uma ideia de posse. Professor, nem lembrava disso. Pois é, então de repente é bom você até dar uma analisada aí no que você já lembra ou sabe do genitivo. Mas basicamente o genitivo, quando nós aprendemos no grego elementar, a gente chama a atenção para a ideia de posse. Por quê? Porque ele tem uma preposição
que seria uma chave de identificação ali preliminar, que é o de. Então, os dias de Noé, os dias pertencidos a Noé, algo mais ou menos assim. Claro que não é que Noé possuía aqueles dias em que ele estava vivendo, mas para efeito de uma introdução, já vale a pena você entender o genitivo como posse, certo? Da mesma forma, a vinda do filho do homem. Então, o filho, a vinda de quem, né? A quem pertence essa vinda? Aqui a ideia de posse já fica um pouco mais forte, né? De fato, ela já cabe um pouco mais. Tu, huiu, tu, anthropo, do filho do homem. Então, a gente sabe de quem é. Então, essa posse aqui, ela fica mais cabível dentro dessa ideia. Como nós estamos tratando de grego intermediário, então a ideia de posse, a gente começa a perceber que ela é bem mais ampla. Aliás, a ideia do genitivo é muito mais ampla do que a ideia de posse. Ela vai muito além dessas questões, muito além, inclusive, da preposição de. É claro que não dá para dizer isso para o aluno do grego elementar, porque senão ele vai desistir, ele vai olhar para o genitivo e ele vai olhar tantas funções que o genitivo tem, que ele vai dizer isso é impossível de aprender. Então, para não criar esse elemento assim, né, de medo nos alunos, didaticamente é melhor dizer para ele que preliminarmente, é interessante que ele já pelo menos entenda essa ideia de posse, para que ele possa identificar alguns genitivos iniciais e depois ele já saber que o genitivo tem essa amplitude, certo? Então, falando aqui, tu, huiu, tu, anthropo, isso seria algo semelhante à locução adjetiva do português. Lembre-se disso, certo? Que envolve o adjunto adnominal e o complemento nominal. Então, se você quiser, se você tem uma gramáticazinha em casa e gostaria de entender um pouco mais o genitivo, vale a pena estudar o adjunto adnominal e o complemento nominal. São duas categorias do português que casam um pouco com a ideia do genitivo. É óbvio que nós estamos falando de uma outra língua, o grego koiné e o português contemporâneo. Então tem suas enormes diferenças. Mas na tradução, na forma como nós entendemos a nossa língua, nós já podemos fazer algumas relações. Isso é sair do conhecido para o desconhecido, como nós já temos falado aqui várias vezes. Então, essa ideia aqui, por exemplo, os dias de Noé, o de Noé aqui é um adjunto adnominal no português, porque ele acrescenta, primeiro que o nome adjunto tem a ver, é até uma redundância, né? Porque o nome dele é adjunto. Deixa eu me colocar num lugar melhor aqui. O nome da categoria gramatical é adjunto adnominal. Aí você me pergunta, né? O que significa isso? Primeiro, ad, a ideia de junto. Aí nós temos junto, que é a ideia de junto também. E o ad, junto de novo. E o nome, nominal, tem a ver com substantivo. Às vezes os gramáticos têm essas coisas de dar uns nomes meio estranhos, né? Por exemplo, aqui ele foi bem redundante, porque ele disse que é um ad, é uma partícula que tem a ver com junto, se não me engano vem do latim, exatamente, vem do latim. Então, junto do nome. Obviamente, você já entendeu aí que o adnominal, o adjunto adnominal, é uma categoria gramatical para denominar aquilo que está junto do nome, no caso aqui do substantivo, dias, e ele atribui, certo? Alguma característica aqui ao substantivo, no caso aqui, dias. Dias de Noé, da mesma forma do filho do homem. Tudo isso aqui é um adjunto adnominal, certo? Que está atribuindo características à vinda, que é esse substantivo. E ele está junto, dias está junto aliás, de Noé está junto, ligado exatamente ali a dias, da mesma forma que do filho do homem está ligado à vinda. Então, por essa razão, nós temos aí a vinda do filho do homem, um adjunto adnominal e um complemento nominal.
Muito bem. É claro, se você quer entender um pouco mais sobre isso aí, vai em uma gramática e já vai nessas categorias, certo? Nós não podemos ser exaustivos aqui, ensinar todo o português, mas vá lá procurar adjunto adnominal, você vai ver isso aqui, eu apresentei a grosso modo, e o complemento nominal também, já para você ter alguma ideia do que isso se trata. Lembre-se de que é uma locução adjetiva, certo? Em outras palavras, mas já vale a pena você saber o que é. Muito bem. Falando aqui do nome do genitivo ainda, vamos trabalhar a frequência dos casos em que o genitivo aparece. Nós temos o acusativo com 29% dos substantivos e as outras categorias gramaticais em que o nome, em que os casos aparecem, e o acusativo tem 29% das frequências, certo? Acusativo, 29%. O vocativo, que nós já passamos, 1% somente. Então, são poucos vocativos que aparecem no Novo Testamento. Nominativo, aí você já tem um número bem maior, né? Bem mais amplo aqui perto do acusativo. O nominativo, na verdade, é o caso em que mais nós temos frequência. E aqui o nosso genitivo, que tem 25% das frequências. O dativo tem 15%. Então você está vendo aí que o genitivo ele está entre os mais, né? Na verdade, nominativo e acusativo, depois o genitivo menos o dativo e menos o vocativo. Não se enganem, né? Já que o genitivo então ele aparece menos vezes, mas a gente vai falar justamente que ele tem uma amplitude maior até, eu entendo, do que todos os outros casos. A amplitude de funções que ele pode exercer em uma frase, certo? Muito bem. Falando aqui sobre o nosso amigo genitivo, vamos para a introdução. E tratando sobre algumas questões preliminares aqui do genitivo. Lembrando, certo? Aquele layout que eu já falei, quero que você se situe aqui, se você está estudando junto com o Daniel Wallace aqui com a gente. Então, no caso aqui, você vai procurar o caso genitivo, introdução, questões preliminares e aqui que seria o subitem aí do livro, relação com a preposição de, né? Do português, certo? Se em aqui ele não existe. Então, com a preposição de do português. Um dos casos mais cruciais de se aprender no grego. Temos falado aqui da amplitude semântica do genitivo, então por isso ele é um dos casos mais cruciais. É importante demais que você aprenda o genitivo, porque ele vai aparecer muito e com muitas funções. Então é importante aqui você sacar isso aí, certo? Muito bem. A sua relação com a nossa preposição de, que já falamos sobre ela, torna-o mais fácil de aprender e de ensinar. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Então, já sei, isso deve ser um genitivo. Fica claro tanto no grego quanto no português que Paulo se refere ao amor que Cristo tem por nós e não o amor que nós temos por Cristo, certo? A ideia aqui do genitivo é mostrar atribuir características ao substantivo, no caso aqui ao substantivo amor, certo? Então, amor de Cristo. Nós temos amor de Cristo, amor. Que amor é esse? É o amor de Cristo é o amor que nós temos por Cristo ou nada nos separará do amor que Cristo tem por nós? Pelo contexto, nós entendemos que, é claro, nem morte, nem vida, essas coisas todas que acontecem, elas não estão dentro do nosso controle. Então, se essas coisas não podem abalar o amor que eu tenho por Cristo, é claro que elas podem abalar. Elas abalam o dia inteiro, na verdade, nossa vida inteira. Coisas difíceis que acontecem, mas Deus permanece fiel. Então, nós temos a partir da Escritura, claro, de que esse amor de Cristo é o amor que Cristo tem por nós, o amor que Ele nutre por nós. Nada vai nos separar desse amor que Cristo tem por nós. E aí nós usamos o genitivo para expressar isso, certo?
Nós vamos falar mais, isso tem a ver com o genitivo subjetivo e objetivo, mas é um assunto para outras aulas. Muito bem. Precisamos ser cautelosos, é importante lembrar disso, quando o genitivo é traduzido pelo de. Por quê? Né? Por que precisamos ser cautelosos sobre isso? Porque o genitivo ele tem o poder também de comparar, de entregar propósito, de dar a ideia de propósito, enfim. Então ele é mais amplo do que somente a preposição de. Então a gente tem que ter uma certa cautela quando a gente fala sobre isso. É preciso, portanto, cuidado, especialmente quando a tradução dos que estão ouvindo traz a preposição de em um genitivo que não pede a tradução com essa preposição. Então, cuidado para não dizer que a tradução está errada. Então, o que eu quero dizer com isso? Algumas vezes, depois de estudar o genitivo, você vai perceber que algumas traduções traduziram um genitivo com o de, quando na verdade não deveriam tê-lo feito, porque a função do genitivo naquela frase seria outra. Aí o que o aluno pode fazer, né? Ele pode olhar para aquela diferença e pensar, agora é o que eu vou mostrar o que eu entendo de grego para essa congregação, né? E aí ele se empolga e vai dizer, pessoal, essa versão aí que vocês têm é uma versão errada. Na verdade, esse é um genitivo que não poderia ter sido traduzido dessa forma e tal e tal. Então, não faça esse tipo de coisa, certo? Isso aí é um desserviço ao reino, é um desserviço ao evangelho. Não diga para as pessoas que a tradução delas está errada. Alguns professores talvez não tenham problema com isso. Eu tenho todos os problemas com isso. Porque eu acho que você mina a autoridade da escritura para pessoas que não precisam saber dessa questão. Você pode dizer que, irmãos, isso aqui pode também ser traduzido dessa forma. Uma tradução talvez um pouco mais clara poderia ser assim. E aí você não precisa mostrar todo o seu conhecimento de grego para aquelas pessoas, muito menos fazê-las entender ou pelo menos desconfiar que a versão delas não é possível. Até porque isso gera nas pessoas uma ideia de que somente os pastores, somente os mestres da igreja é que podem traduzir, ou seja, que podem entender a revelação. E você não quer isso. Isso é uma ideia, né, que veio lá da Idade Média ainda, a ideia do sacerdote, certo? Do clérigo, né, daquela pessoa que está à frente da congregação. Ele é o sacerdote, é ele que está mais perto de Deus. Então ele está mais perto de Deus, ele fala até uma linguagem mais perto de Deus. Ele conhece a linguagem de Deus mais do que nós, meros mortais, certo? Então, nesse sentido, às vezes quando a gente começa a dizer essa tradução está errada, essa tradução está equivocada, isso gera nas pessoas algo que nós não queremos. Nós queremos que elas confiem na revelação, que elas confiem na Bíblia que elas têm nas mãos. De fato, nós vamos perceber diferenças da tradução para o original grego. É óbvio que isso vai acontecer. Mas nós temos que ter muito cuidado na forma como nós vamos apresentar isso para as pessoas, porque pode gerar nelas um sentimento de que somente os que estão pregando é que têm o poder da interpretação. E não é isso que nós queremos mostrar. Nós acreditamos, pelo menos eu acredito, numa doutrina chamada sacerdócio universal dos crentes. Vou chamar assim, certo? Mas ela é geralmente conhecida como sacerdócio universal. O que é que essa doutrina diz? Basicamente, essa doutrina diz, a partir do que a gente vemos na Escritura, que cada um é responsável pela sua alma. Que ninguém é responsável pela alma de ninguém, no sentido de que eu sou responsável por pedir a Deus o perdão pelos pecados da congregação que eu dirijo. Olha, não. É claro que eu tenho que clamar a Deus pela sua graça sobre aquelas vidas, mas quem deve pedir perdão pelos pecados deles são aquela pessoa especificamente. O que é que eu quero dizer? Que eu sou responsável pela minha própria alma, pela minha própria vida espiritual. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser egoísta, cada um por si e pronto, né? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que nós
Nós não temos um sacerdote específico que é o que expia os meus pecados. Aqui humano, né? Aqui nesse nível aqui, nós temos um sacerdote que é Deus homem, Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote. Hebreus vai mostrar isso. Enfim, fechando essa janela aqui, só para deixar claro que nós entendemos que qualquer um então pode interpretar as escrituras. A reforma, a gente morreu para entender a reforma, a gente morreu por isso, só para que todas as pessoas tivessem o direito de interpretar a escritura. E às vezes a gente fica voltando, retrocedendo aí um avanço enorme que os reformadores ganharam para nós, só por conta de uma ideia ali orgulhosa de mostrar o que a gente sabe de grego. Enfim, não diga para as pessoas que a tradução delas está errada. Se você quer um conselho aí do seu professor, não diga isso. Tenha cuidado ao fazer isso. Tenha cuidado ao usar o grego no seu púlpito para não gerar orgulho no coração. Tenha muito cuidado. Tudo isso, a gente às vezes está aqui estudando, né, a gramática do grego intermediário e a gente está se empolgando. Se você está estudando aí, é porque você está um pouco além do que a maioria das pessoas vão. E isso gera em você um certo status, certo? Porque se você sabe um pouco mais do que a maioria, então isso gera um certo destaque para você, um destaque natural. Isso não significa, então, que você tem que usar desse destaque para se autopromover. Isso é outra história. E muito menos usar o púlpito para isso. E muito menos usar o púlpito para um próprio orgulho pessoal, minar a confiança que as pessoas têm na Bíblia que elas têm nas mãos. Então, para todos os efeitos, tenha cuidado quando você for passar para as pessoas, quando você vir que a sua tradução, a tradução que você mesmo fez a partir do grego, ela está diferente e você até entende pelos comentários, gramáticas, que a sua forma de entender aquele texto está mais apropriada do que aquela tradução. Ok, você percebeu isso. Muito bem, como é que eu vou passar isso para a congregação? Talvez para líderes que estão estudando a Bíblia mais aprofundadamente, aí você pode trazer esse tipo de conceito de uma forma cuidadosa também. Mas para a congregação, aqueles irmãos ali que estão precisando se alimentar da palavra, na verdade confiar mais na palavra de Deus do que na palavra dos homens, aí você chega lá dizendo que a tradução deles está errada, você está fazendo um desserviço ao reino de Deus, um desserviço ao evangelho. Não faça isso. Ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, quero continuar aqui falando da significância semântica do caso genitivo. E aqui nós precisamos lembrar que aprender o genitivo causa, né, gera para nós grandes dividendos. E por que dizer isso? Por que grandes dividendos? Lembra que a gente falou sobre a amplitude do significado, das funções que o genitivo traz para a gente? Pois é. Então, já que ele traz tanto peso assim, uma amplitude semântica tão grande, então se você aprende o genitivo, você vai entender muito do Novo Testamento, porque ele vai aparecer várias e várias vezes. Então essa é a parte boa do negócio. A parte difícil ali é que por essa amplitude de funções semânticas, você vai ter que tomar ali um pouco mais de cuidado, vai demandar um pouco mais de esforço para você se habituar a essas funções, porém depois que você as aprende, elas vão ser muito mais fáceis de ser reconhecidas, né? De todas as vezes que elas vão aparecer para nós. A sua importância exegética está no fato de ele ser um caso com grande variedade de interpretação. Então, grande variedade de interpretação. Ou seja, nós temos essa amplitude, né, que nós já falamos, essa amplitude semântica, essa amplitude de funções. Então, já que isso vai gerar, obviamente, grande variedade de interpretação. Você vai olhar para um genitivo, às vezes na mesma frase, ele vai ter duas funções diferentes. Talvez você tenha um genitivo apositivo e logo depois você tem um genitivo atributivo, enfim, que é o que a gente ainda vai tratar. Ou seja, é uma grande variedade de interpretação. Por essa razão, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com ele. O que o Wallace vai nos lembrar é que tal variedade é muito superior, certo? A qualquer dos outros casos, certo? Qualquer dos outros casos. Todos os outros casos têm as suas funções diferentes,
mas o genitivo tem muito mais do que qualquer um. Os fatores que contribuem para isso, o Daniel Wallace vai nos fazer lembrar: elasticidade, ou seja, amplitude semântica. O genitivo tem, ele é como se ele dos casos é como se ele fosse o mais flexível, mais elástico, é o que pode caber mais funções, vou dizer assim, mais significados, tá bom? Núcleos embutidos, eu vou explicar mais o que significa isso, mas os núcleos embutidos basicamente seria a ideia de que o genitivo, lembra que nós falamos do amor de Cristo, né? O amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Amor de Cristo é uma expressão, mas é como se ela estivesse aí meio que intrincada, e nós precisamos desintrincar isso, nós precisamos desembutir isso. Tem muito significado embutido aí dentro. O que eu quero dizer? Amor de Cristo, na verdade, significa, se nós queremos desempacotar, que é uma palavra que nós vamos utilizar mais aqui, é o amor que Cristo tem por nós. Agora sim. Amor de Cristo se transformou em o amor que Cristo tem por nós. Exatamente, é porque nós temos núcleos embutidos. Nós estamos empacotando uma ideia com o genitivo, e o papel do intérprete, quando vê um genitivo, é desempacotar esse genitivo, esse significado do genitivo, certo? Obviamente, nisso nós vamos ter muitas possibilidades antitéticas, ou seja, interpretações que vão ser muito diferentes umas das outras, usando o genitivo. Do mesmo jeito aqui, né, HP tu theu, ou tu Christu, aqui seria, obviamente, então, um genitivo. E aí, você olha, tu Christu, amor de Cristo, é o amor que Cristo tem por nós ou o amor que nós temos por Cristo? São possibilidades antitéticas. O caso de Romanos, nós sabemos então que é o amor de Cristo, o amor que Cristo tem por nós. Mas sem o contexto, eu não tenho como saber. O amor de Cristo pode ser também o amor que nós nutrimos por Cristo. Pode ser. A questão é, qual deles é? É o contexto e muitos outros fatores que vão determinar aí qual é a possibilidade semântica dessa questão. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Ainda vamos ter muitas aulas aí sobre o genitivo. Nós ainda estamos na sua introdução, tratando aqui sobre essas questões preliminares. Então, espero que você, como falei, tenha gostado. E lembre-se, um pouco mais de atenção com o genitivo, porque ele vai gerar para nós grandes dividendos, como disse Daniel Wallace. Vamos poder lucrar muito aprendendo e entendendo melhor esse caso, ok? Então, que Deus nos abençoe e até a próxima aula.